Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Carlos Augusto, sou aluno do curso de Ciências e Tecnologias de Alimentos da UFMT, da Universidade Federal de Mato Grosso. Hoje nós falaremos de um tema relacionado à matéria de Química de Alimentos 2, onde nós tivemos uma aula prática de proteínas e em seguida a gente vai falar um pouco do nosso experimento através da nossa aula prática. A princípio, nós gostaríamos de falar um pouco mais para deixar ciente em relação à proteína, né? Que a análise de proteína é uma área fundamental na área de química de alimentos, pois ela permite compreender a formação e estabilidade de espumas, bem como a coagulação das proteínas em diferentes condições. E além disso, a capacidade de absorção de água das proteínas é um aspecto crucial em sistemas alimentares. Inserido neste contexto, né, a compreensão dos fatores que afetam a coagulação e a estabilidade das proteínas é essencial no processamento tecnológico de alimentos. Este campo de estudo também envolve a investigação de como outras substâncias químicas e a temperatura influenciam as propriedades das proteínas. E ao explorar esses aspectos, é possível obter insights, né, valiosos sobre a interação das proteínas com os outros componentes alimentares, contribuindo para a compreensão mais ampla da química de alimentos. Sobre as propriedades de espumas de proteínas, o objetivo foi comparar a capacidade de formação de espumas de proteínas, investigar o mecanismo de formação e estabilidade para determinar o efeito de outras substâncias químicas e da temperatura. A prática visa entender com as propriedades das espumas de proteínas comuns em alimentos como chantilly e bebidas carbonatadas, entre outros. O experimento também busca fornecer insights sobre a formação e estabilidade das espumas, bem como os fatores que influenciam essas propriedades. Aqui temos os materiais utilizados: sal de cozinha, clara de ovo in natura, 1 ml de óleo vegetal, amido de milho e sacarose. Os equipamentos e vidrarias foram o liquidificador, provetas graduadas de 100 ou 200 ml e colher de café ou espátula. No nosso experimento, a gente usou 5% da clara do ovo, que seria 15 ml, e 300 ml de água. Aí, no gráfico, em 60 minutos, a espuma foi em 152 ml e ela colapsou e depois ela estabilizou e Bom, e no outro experimento a gente usou também 5% da clara de ovo e 0,5 de óleo vegetal. E uma colher, 1/3 da colher, como se fosse de café. E no tempo 30, no minuto 30, colapsou a albumina e no minuto 60 estabilizou o resultado. E os restantes dos discentes da sala fizeram um experimento com 5% da clara do ovo, 0,5 de amido de milho, uma colher cheia. E o outro grupo usou 5% da clara de ovo, 0,5 de sacarose, uma colher rasa. E foi utilizado o liquidificador para homogeneizar e ocorrer a dispersão da espuma e a gente poder usar a proveta para medir o nível da espuma. A conclusão do experimento foi: o objetivo desse primeiro experimento foi a estabilidade da espuma na propriedades da proteína do ovo, a albumina. E
A proteína do ovo permite as formações de ligações intermoleculares que contribuem para a retenção do ar e, consequentemente, para a estabilidade da espuma durante o processo. Conforme observado no gráfico, obtivemos uma estabilidade da espuma. Tá, no experimento 2, a gente vai observar referente à coagulação das proteínas, né? Que teve como objetivo investigar os fatores que afetam a coagulação das proteínas, considerando que, além do calor, outros componentes dos alimentos, como sais, açúcares e ácidos, também podem influenciar na extensão e desnaturação da proteína. É fundamental para compreender como diferentes componentes alimentares podem afetar a coagulação da proteína. Os equipamentos que nós utilizamos foi uma peneira, o Becker e tubo de ensaio. A gente pode observar nessa imagem que adicionamos algumas substâncias no tubo de ensaio, como ácido acético, água, cloreto de sódio. Né? Na primeira imagem, eles estão adicionados, que é o antes, e na segunda imagem já é o depois, que a gente consegue observar que ocorreu a desnaturação da proteína, que a gente vai ver mais à frente os resultados mais detalhados. Aqui a gente também consegue observar bem, né, a desnaturação, que ela ficou bem branquinha, né, com os componentes, como água destilada, solução de cloreto de sódio, solução de ácido e de solução de sacarose. Em seguida, a gente pegou e levamos esses tubos de ensaio numa chapa aquecedora, para que ele entre em uma certa temperatura, para a gente observar essa desnaturação. Como pode ser observado, a desnaturação das proteínas e posterior coagulação das proteínas do ovo, ele, acrescido de outros componentes químicos, varia de tempo e temperatura para cada um. Nas amostras que que fizemos os experimentos, podemos perceber no gráfico qual foi os resultados para cada uma. Após finalizada a coagulação das proteínas do ovo, nós resfriamos as amostras para posterior medição de pH por pHmetro das mesmas. E percebe-se que nos resultados houve variação de acordo com a substância química utilizada. Concluímos, então, que a observação da desnaturação da proteína do ovo ocorre quando ela é exposta a temperaturas elevadas. E o seu posterior resfriamento ocorre a coagulação das mesmas, em outro estado. Esse processo envolve a quebra de ligações de hidrogênios e outras interações. Sendo assim, a partir de cerca de 60 a 70 graus, as proteínas do ovo começam a se desenrolar e perder sua estrutura nativa, se realocando de outra forma. Isso resulta em mudanças na textura e nas propriedades funcionais da proteína, como capacidade de formar espuma, coagular ou gelificar. As proteínas do ovo, quando passadas por processo de desnaturação, não voltam ao seu estado natural, diferentemente de outra proteína como a gelatina. Devido ao nosso experimento não ter um controle eficiente da temperatura no início, ocorreu a desnaturação e a coagulação foi de maneira acelerada, o que não era o esperado para o experimento. Com isso, a reação não pode ser mensurada de forma satisfatória, mostrando assim que um bom controle do seu experimento é a base para você chegar no resultado esperado.